Olá pessoal do sétimo e oitavo ano, tudo bem com vocês? Ó, o assunto que a gente vai ver é comum para as duas séries, tá? O pessoal do oitavo, eu vou passar só um tópico a mais no fim do vídeo, tá? Então, quando eu falar que é só para o pessoal do oitavo, quer dizer que já acabou o vídeo para o pessoal do sétimo, tá bom? Potenciação, pessoal. Potenciação, vocês já viram. É uma operação matemática, né? Que Por exemplo, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, certo? Que é igual a 4. Mas esse 2 vezes 2 não é 2 vezes 2 aqui, tá? Não é isso. Porque, por exemplo, 2 ao cubo não é 2 vezes 3, tá bom? Que é igual a 6. Tá errado, certo? 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Esse sim está correto, certo? Então esse aqui, ó, tá errado, tá bom? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, o que a gente faz, ó? Esse aqui, esse número aqui, é a nossa base, tá bom? E este número aqui que eu vou colocar em verde é o nosso expoente, certinho? Então, o que a gente costuma fazer? O que eu costumo fazer para vocês não confundirem, não fazerem, por exemplo, 2 vezes 2 aqui daria certo, tá? Mas aqui, ó, 2 vezes 3 já está errado. Então, o que eu costumo falar para vocês resolverem uma potenciação sempre que aparecer? A primeira coisa que a gente vai olhar é o expoente. O expoente aqui é 2, então a gente vai colocar dois espaços aqui. Entre os espaços, a gente põe o sinal da multiplicação. Dentro dos espaços, a gente põe a nossa base. Então, aqui, ó, nosso expoente é 3. Então, a gente vai pôr 3 espaços. Dentro dos espaços, a nossa base. Então, aqui está a nossa base, que é 2 também. E entre os espaços, o sinal de multiplicação, tá certo? Que vocês vão ver, na verdade, são potenciação de números inteiros. Então, na verdade, agora podem aparecer sinais de mais ou de menos nos números, né? E o pessoal do oitavo vai ver potências com números racionais, que é o conjunto numérico que eles estão trabalhando, tá bom? Mas os passos e as propriedades são as mesmas, certo? Então, ó, potências, próxima página. Potenciação de números inteiros, tá bom? Potenciação de números inteiros. Então, o que vai acontecer aqui na potenciação de números inteiros? A gente vai ter não mais só o número, por exemplo, a gente vai ter menos 2 elevado a 4. Esse acento circunflexo aqui, chapeuzinho, significa elevado, tá? Porque no teclado eu não tenho o sinal de elevado. Então, menos 2 elevado a 4. Isso aqui vai ser o mesmo esquema anterior que eu passei para vocês. O nosso expoente é 4. Então, eu vou pôr 4 espaços aqui. Entre os espaços,
multiplicação. Dentro dos espaços, a nossa base. No caso aqui, menos 2. E aí, pessoal, existe uma dica aí que eu vou dar para vocês. Sempre que o nosso sinal for negativo, a gente vai olhar o expoente. O nosso expoente aqui no caso é 4. Ele é par ou ímpar? Par, né? Então, se o nosso sinal da base é negativo e o expoente é par, o nosso resultado sempre vai ser positivo. Mas e no caso, por exemplo, de uma base negativa e o expoente ímpar? 3 é ímpar, né? Se eu não estou enganado. O que vai acontecer nesse caso aqui? Já coloquei os 3 espaços. Vou colocar a minha base dentro dos espaços. E aí eu pergunto para vocês, se quando o número é negativo e o expoente é par, o resultado dá positivo, quando o número é negativo e o expoente é ímpar, o nosso resultado sempre vai ser negativo, tá bom? Sempre. Então vamos lá. O que resta fazer aqui é pegar um número e multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí a gente resolveu. Professor, e quando o sinal for positivo? Então, por exemplo, mais 4 ao quadrado. Importa se o expoente é par ou ímpar? Não importa, pessoal. Se o sinal aqui do número for positivo, independente do nosso expoente, o resultado vai ser positivo, tá bom? Então, a gente vai pôr mais 4 aqui, mais 4 aqui. 4 vezes 4, 16, certo? Agora, propriedades, pessoal. Aumentar aqui, propriedades de potenciação. Então, a gente vai ter uma primeira propriedade aqui, que vai ser a propriedade de produto, ou seja, de multiplicação de potências com a mesma base. Nem sempre o mesmo expoente, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai ter a base menos 4, por exemplo, elevado a 5, vezes menos 4, a base tem que ser a mesma, tá? Elevado a 3. Ah, professor, tem que calcular quanto que dá isso, depois multiplicar por quanto que dá isso? Não. Quando a gente tem potências de mesma base, menos 4 nesse caso aqui, se multiplicando, o que a gente faz? A gente copia a base e a gente vai somar os expoentes. Então, aqui, ó, 5 mais 3. Quanto que dá 5 mais 3? 8. Aí você, se o exercício pedir para você calcular, você pode calcular isso aqui. Às vezes o exercício simplesmente vai pedir para você deixar ela transformar as potências em uma só potência. E aí, aqui já acabou, tá bom? A nossa segunda propriedade, tá, pessoal? Segunda propriedade. O que a gente vai fazer? Se a gente tem agora, em vez da multiplicação entre potências de mesma base, a divisão entre potências de mesma base. Então, se eu tenho, por exemplo, mais 3 elevado a 10
dividido por mais 3 elevado a 7. O que vocês acham que eu vou fazer? Ó? Aqui, quando era multiplicação, eu copiei a base e somei os expoentes. Agora que é divisão, eu também copio a base, mas eu subtraio os expoentes. Então, eu copio a base, 10 menos 7 dá 3. Se o exercício estiver pedindo para você resolver, você resolve essa potência. Se não estiver pedindo para resolver, só para transformar essas potências em uma só, esse é o nosso resultado, tá bom? O item 3 aqui, nossa terceira propriedade, é a propriedade potência de potência. Então, se a gente tem aqui, ó, por exemplo, menos 2 ao quadrado ao cubo, o que eu tenho que fazer aqui? Você poderia transformar isso aqui, calcular quanto dá isso aqui. Ó, aqui é negativo e aqui é par, você poderia calcular. Mas existe um jeito mais rápido. Ao invés de ficar fazendo várias contas, a gente simplesmente multiplica esse expoente por esse. Então, eu copio a base, menos 2, 2 vezes 3. Então, aqui eu vou escrever, ó, o que vocês vão ter que fazer? Multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 3, quanto que dá? 6. E aí vocês simplesmente calculam essa potência aqui se o exercício estiver pedindo. Se ele estiver pedindo para transformar em uma só potência, acabou aqui, tá bom? A quarta propriedade que a gente tem, é a propriedade da potência de um produto ou de um quociente, de uma divisão. Então, não é produto de potências, é potência de um produto. Então, o que seria isso? Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Ao invés de fazer 2 vezes 3 aqui primeiro e elevar ao quadrado, eu distribuo esse expoente para os dois números. Então, eu calculo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A mesma coisa se for uma divisão, por exemplo, 8 dividido por 2 a quarta. Os dois estão sendo elevados a 4. Então, ó, eu posso fazer 8 a quarta dividido por 2 a quarta, tá bom? Essas são as 4 principais propriedades e eu vou fazer 2 observações agora, tá, pessoal? Ó, duas observações importantes, tá bom? Qualquer número, vou chamar de A, elevado a zero é igual a 1. Essa é uma observação. Esse número A tem que ser diferente de zero, tá? Qualquer número, perdão, 1 elevado a qualquer número n é igual a 1, sempre, tá? E aqui, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então essas são as observações. Pessoal do sétimo, acaba por aqui. Agora eu vou passar só um detalhezinho para o pessoal do oitavo que está trabalhando com números racionais. Então, nossos números racionais vão ser desse tipo aqui, né? Ó, 1a sobre b, vamos por elevado a 2 ou elevado a n, tá? O que eu vou fazer quando eu tiver isso? Eu não posso elevar só o a, tá? Não posso fazer isso aqui. Isso aqui está errado.
que eu vou fazer então? Quando eu tiver um A sobre B elevado a N, eu vou ter que elevar os dois números a N, tanto numerador quanto denominador, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 1/4 elevado ao cubo. Eu acabei de falar na observação que 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Então, 1 ao cubo continua sendo 1. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí eu peço que vocês comentem aqui no vídeo, ou no blog, ou me chamem no WhatsApp. Eu acho que o vídeo é mais fácil vocês comentarem a dúvida do que o blog, porque eu recebo a notificação. Nosso plantão é terça das 2 às 4, tá bom? Vou estar disponível sempre esse horário. Não precisam devolver os exercícios estão postados no blog. Isso aí, a devolutiva vai ser só depois que voltarem as aulas, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida é só me chamar. Bons estudos aí.